existe uma melhora, ninguém tem algo para trazer consolo para essa pessoa. Eu acho interessante, irmãos, que Deus, parece que Deus tem um funil no céu, parece que Deus começa a estreitar o caminho para a nossa vida, e as alternativas vão esgotando. Você bate numa porta e a porta não abre, você bate em outra, ela não abre, e vai esgotando, e parece um funil, irmãos, que a boca é larga, mas lá no final começa a ficar estreito. É assim que Jesus faz, irmãos. Eu glorifico a Deus, porque muitos dos que estão aqui um dia também já estiveram nesse funil, e foi entrando, e quando percebeu, já não tinha mais saída, quando percebeu, já não tinha mais para onde ir, e só conseguiu olhar para Cristo, e em Cristo alcançou ajuda, em Cristo alcançou alívio, em Cristo alcançou a provisão, em Cristo alcançou a porta aberta. Eu glorifico a Deus, porque já tem gente aqui lembrando daquele dia que esteve também no funil, mas lá no final do funil encontrou Jesus. Se a tua vida está no estreito, se está ficando difícil o teu caminho, não se preocupe, lá na frente tem Jesus, lá na frente tem o Mestre, com os braços abertos para operar um milagre na tua vida. Quantos podem exaltar o Senhor e glorificar a Deus nessa noite, em nome de Jesus? Aleluia! Quantos aqui tiveram encontro com Ele? Quantos aqui já tiveram encontro com Jesus? Então abra a sua boca e diga glória a Deus por isso, aleluia! Eles começam a criar expectativas nesse encontro. A mulher do fluxo de sangue pensou: eu não preciso nem falar com ele. Eu acho que se eu tocar na roupa dele, num pedacinho da veste dele, eu já serei curada. Jairo não. Jairo tinha uma fé mais racional. Jairo falou: eu preciso falar com Cristo. E não só falar com Ele, eu preciso que Jesus entre na minha casa. Eu preciso que Jesus coloque a mão na minha filha, e minha filha será curada. Uma fé diferente da fé do centurião de Cafarnaum, que quando foi falar com Jesus, falou: Senhor, o Senhor não precisa entrar na minha casa, basta uma palavra tua, e meu servo será curado. Jesus falou: então vai na fé, porque ele já está curado. E diz a Bíblia que antes dele chegar em casa, ele recebeu a notícia que o servo dele realmente já estava curado. Jairo não. Jairo falou: eu preciso que Jesus entre na minha casa, coloque a mão na minha filha e ore por ela. E ele cria expectativas, ele começa a pensar: se eu me encontrar com Cristo, o milagre acontece. Se eu conseguir me aproximar dele, o meu milagre vai acontecer. Então ele tem a sua fé renovada com esse encontro. E quando ele chega e vê que Jesus estava ali, e ele consegue falar com Jesus, quando ele se aproxima do Senhor e fala para o Senhor do problema da sua casa, e Jesus no primeiro momento fala: eu vou na tua casa. Onde você mora? Eu moro ali, Senhor. Então vamos lá, eu vou na tua casa. Nesse momento, ele recebeu paz no coração dele. Ele falou: ufa, já que ele vai na minha casa, minha filha vai ficar bem. E eles começam a caminhar juntos, eles começam a andar por aquelas ruas, indo até a casa de Jairo. E diz a Bíblia que no meio do caminho acontece a passagem da mulher do fluxo de sangue, onde Jesus para no meio da caminhada e fala: alguém me tocou. Alguém me tocou, senti que de mim saiu virtude. Ele conversa com aquela mulher e aquele milagre maravilhoso acontece. E quando ele acaba de falar para aquela mulher: olha, vai, a tua fé te salvou, ele dá as costas. Agora ele se despede das multidão e volta ao caminho para ir para a casa de Jairo. E quando ele estava andando para aquelas ruas, diz a Bíblia que alguém da casa de Jairo chegou. Era um servo que veio trazer uma péssima notícia. Aquele servo chega perto e fala assim: Jairo, vem aqui. O que foi? Que cara é essa? Tua filha morreu. Como é que é? Tua menina morreu. 12 anos, queridos. Misericórdia. Minha filha morreu. E agora aquele servo começa a explicar para Jairo a morte. Ele fala assim: não adianta mais Jesus ir, não adianta incomodar o mestre, a menina já morreu. E eles estavam ali conversando, eles estavam ali falando ainda. E a Bíblia vai dizer que Jesus se aproxima e fala: o que aconteceu, Jairo? E Jairo falou assim: Senhor, agora não adianta mais. Agora não adianta. Esse tempo que o Senhor
peraí, foi o tempo que minha filha morreu. Esse tempo que o Senhor parou aqui e conversou com ela e falou para a multidão, foi o tempo que a minha filha lá em casa morreu. Agora não adianta mais. Ele recebe aquela notícia dizendo que o que estava ruim ficou pior. Ele recebe a notícia que a filha que estava somente doente, muito doente por sinal, ele descobre que a menina estava morta. O que estava ruim ficou pior, queridos. Quem entendeu, diga amém. O que estava ruim ficou mais complicado. O que estava ruim ficou pior do que já estava. Quantas vezes na nossa vida, eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração e prestasse muita atenção. Quantas vezes na nossa vida, aquilo que já está ruim, parece que fica pior. Quantas vezes na nossa vida, nós passamos por situações, nós entramos na igreja, oramos e pensamos, agora vou sair daqui e tudo estará resolvido, as coisas estarão melhores para mim. E quando você chega na tua casa, você parece que não resolveu nada, parece que a situação ficou pior, parece que aquilo que já estava ruim ficou pior ainda. Quantas vezes você chega e busca Deus e Deus fala com você e você chora, você sente a presença de Deus e você fala, agora vai, e de repente você vê que não foi. Foi assim com Jairo. Ele descobriu que aquilo que estava ruim ficou pior na vida dele. Ele descobriu que a filha dele agora estava morta. E foi justamente nesse momento, e foi justamente nessa crise, foi justamente nessa angústia, ao receber essa má notícia, que Jesus se aproximou dele. E Jesus olhou para ele e falou assim, Jairo, não temas, crê somente, a tua filha será salva. Foi nessa hora que Jesus chegou nele e falou, Jairo, não perca a sua fé, um milagre vai acontecer na tua vida. Não sei como você entrou aqui nessa noite, não sei como que está o nível da sua fé, só que nessa noite Jesus chega para você e te diz a mesma coisa, não temas, crê somente, porque o milagre dele virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite? Quantos podem glorificar o Senhor? Aleluia! Glorifica a Deus! Glorifica a Deus! Glorifica a Deus! Ele ouve aquela palavra. Ele ouve aquela palavra. E Jairo resolve acreditar. Acreditar é uma questão de opção. Diga para o irmão do lado, acreditar é uma questão de opção. Queridos, você escolhe acreditar no que eu estou pregando ou não. Você escolhe. A sua mente, você domina a tua mente. Você consegue bloquear esta palavra que eu estou pregando de tal forma que você não vai acreditar nada no que eu estou pregando. Ou você vai ouvir, vai acreditar e vai tomar posse para a tua vida. Quem entendeu, diga amém. Já ouviu aquilo e no coração dele teve um choque. De um lado, um amigo dele falando, ó, já foi, morreu. E no outro lado Jesus falando, não temas, crê somente, a filha será salva. E o que ele fez? Ele resolveu acreditar na palavra do Mestre. Quem entendeu, diga amém. Nós passamos por momentos da nossa vida, irmãos, que é incrível. Pessoas chegam perto de você e elas vêm, parece que elas vêm com um balde de água fria. São pessoas que você chega perto dela, você sente um desânimo da pessoa. A conversa dela é aquela conversa que desanima mesmo. E tem muita gente que prefere dar ouvido a essas palavras de desânimo do que ouvir a voz de Deus, do que ouvir aquilo que Deus tem dito. Quem entendeu, diga amém. Então Jairo, ele ouve aquela palavra, ele resolve continuar em caminho e encontra a sua casa. E o texto vai seguir dizendo o seguinte, versículo 51, que ele entra na casa. E quando Jesus entra em casa, ele fez algo diferente. Primeira coisa, ele chegou para os seus discípulos e falou, vocês vão ficar aqui fora. Como é que é, Senhor? Vocês ficarão aqui fora. Só quero 3 de vocês comigo. Pedro, vem. Tiago, vem. João, vem. Os 3. Quando eles entram na casa, Jesus mais os seus 3 discípulos. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê só deles. Quando ele entra na casa, naquela casa existia uma multidão.